Muito obrigado pela vossa presença. Estou a falar em meu nome e também acho que o Domingos agradece a vossa presença. O tema é este último livro do Domingos, As Filhas do Terremoto, que não é para brincadeiras, além de ser um livro extremamente pesado, até a história também é muito forte e tem até uma ligação à atualidade, porque esta história do desaparecimento de mulheres, de jovens, é uma coisa que ainda não acabou, é uma coisa que se mantém. Eu lembro-me, estive a ler o livro, tem aquela prosa própria do Domingos Amaral, que aquilo vai-se lendo em catadupa, sem qualquer problema, e achei muito interessante que ele tivesse tido a paciência, o engenho e a arte, como diria o outro, para fazer uma espécie de continuação, porque isto passa-se 3 anos depois do livro anterior, de Quando Lisboa Tremeu, e é muito interessante porque, creio, eu posso dizer que eu quase que não tinha a ideia de que o terremoto a destruição do terremoto se prolongou por tantos anos, por tanto tempo, e este livro mostra-nos isso. Nós vivemos e todos conhecemos o terremoto, mas achamos que o terremoto foi naquele dia 1º de novembro, passou o Natal, Ano Novo, Vida Nova, já não havia mais nada, mas não, a coisa era dramática, não é? E este livro acaba por mostrar isso. A mim mostrou-me isso, não sei o que é que os leitores podem ter outra experiência de Lisboa que eu não tenho, mas eu conheço bem Lisboa para isso. Domingos, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta e quem estiver presente, se quiser fazer alguma pergunta, como estamos aqui com alguma intimidade, estejam à vontade para levantar questões e apertarmos aqui com o autor para nos fazer revelações especiais que noutra altura não faria, se estivesse mais distraído. Isso são 2 histórias, é separado, nós temos de dizer que são autónomas, mas acabam por ter alguma ligação. Porquê é que decidiste fazer esta, vamos chamar, continuação? Então, boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui. Obrigado também pelas tuas palavras de introdução. Eu escrevi o Quando Lisboa Tremeu, ou publiquei o Quando Lisboa Tremeu em 2010, portanto já passaram 16 anos. E para além de ter sido um livro que eu gostei imenso de escrever, porque me deu muito gosto toda aquela pesquisa que fiz e toda aquela construção do enredo que fiz e toda a escrita do livro, acho que também foi um livro que os leitores gostaram muito e, portanto, ao longo destes últimos anos, senti sempre que os leitores falavam muito no Quando Lisboa Tremeu, esse livro do terremoto é muito giro e tal, e muito interessante. Acontece que, além disso, e isto nunca me aconteceu nos outros livros, eu já escrevi muitos livros, mas só me aconteceu no Quando Lisboa Tremeu, que é tu terminares a história, mas sentires que a história não está acabada. E, portanto, no final do Quando Lisboa Tremeu, acontecia que havia um personagem que era preso, metido na cadeia, e pronto, e fica preso. E termina assim. E é uma espécie de uma memória do que é que lhe aconteceu nos 7 dias. Começa às 9h30 da manhã, com o terremoto no dia 1 de novembro. E depois são 7 dias em tudo o que aconteceu em Lisboa, os acontecimentos todos trágicos da cidade e tudo o que essas pessoas tiveram que viver. E pronto, e depois termina no 7º dia em que ele é preso. E quando eu terminei a história, ficou sempre dentro de mim uma sensação de que aquilo não estava acabado. E agora? O que é que vai acontecer a seguir? Não é? Quer dizer, os anos passavam e a certa altura parece que a personagem vinha ter comigo e dizia: então, vais-me deixar na prisão? Muito mais tempo. Aqui qualquer coisa que, pronto, chamava-me a atenção e lá vinha eu e pensava naqueles personagens que é o Santa Maria, que é o personagem principal, tanto no Quando Lisboa Tremeu como depois neste, e de vez em quando ele aparecia-me em sonhos, não é? A dizer: então, tens que me libertar, eu quero ir ver os meus filhos, eu quero ir estar outra vez. E de facto assim aconteceu, não é? Ao fim de, eu diria, para aí 13 anos ou 14 anos, então o Santa Maria venceu e eu disse: pronto, vou ter que escrever sobre isto outra vez. E então pus-me a pensar qual era o melhor momento para continuar a história. Eu não queria continuar a história exatamente
uns dias depois, porque aí as coisas seriam ainda muito, basicamente, as mesmas. E estive ali a fazer uma certa pesquisa sobre o que se passou nos anos seguintes no terremoto, e houve duas coisas que para mim eram importantes e que por isso é que eu decidi situar o livro em 1758, que são 3 anos depois do terremoto. A primeira coisa importante era aquilo que tu já referiste, a sensação de que a cidade, 3 anos depois, continua exatamente igual como se o terremoto tivesse sido na véspera. Isto é uma noção que nós não temos muito, mas à medida que nós vamos lendo mais coisas, apercebemos que a reação da sociedade e do Reino de Portugal ao terremoto é extraordinariamente lenta. E que 3 anos depois a cidade continua totalmente destruída. Uma parte dela foi destruída pelos terremotos, uma parte foi destruída pelo tsunami, o maremoto, como se costumava chamar. Outra parte foi destruída pelos incêndios. E está tudo, basicamente, 3 anos depois ainda está tudo destruído. Começa a haver alguma remoção de entulho, porque a primeira coisa que tem que se fazer depois de uma cidade toda destruída é tirar o entulho da cidade para poder... E já há algum planeamento feito, sobretudo pelo Sr. Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde Marquês de Pombal, naquela altura ainda não era Marquês de Pombal, que com alguns arquitetos já está a planear o futuro da Baixa Pombalina e como é que ela deve ser. Mas isto ainda não passou do papel. Portanto, 3 anos depois a sensação é exatamente essa, a de que a cidade continua totalmente destruída. E nós às vezes hoje olhamos para aquelas cidades que foram bombardeadas, sei lá, Gaza e cidades da Ucrânia. Lisboa estava assim, não é? Completamente destruída. Era como se tivéssemos sido bombardeados por uma guerra, e havia o que há sempre nestas circunstâncias, que é a população toda a viver em tendas. Lisboa era uma espécie de campo de refugiados gigante. Quando nós olhamos aqui para esta magnífica Avenida da Liberdade, a Avenida da Liberdade era tendas, milhares de tendas. Portanto, a população vivia em tendas aqui. Em tendas, quase tendas como nós hoje as vemos, não é? Assim, pronto, eram lençóis e coisas, e cobertores. E de facto isto prolonga-se durante várias décadas. A reconstrução da Baixa só começa 20 ou 30 anos depois. Portanto, é uma sensação estranha que nós não temos, porque nós, sobre o terremoto, achamos sempre, não sei o quê, foi às 9h30, dia 1 de novembro de 1755, destruiu tudo e tal, depois veio o tsunami, depois os incêndios, depois veio o Marquês de Pombal e reconstruiu tudo. Só que esta frase final, veio o Marquês de Pombal e reconstruiu tudo, demora 40 anos, não é? Até começar a reconstrução. Aliás, os últimos prédios a serem demolidos na cidade de Lisboa, que ainda tinham sido destruídos pelo terremoto, foram demolidos já em 1905. Portanto, 150 anos depois, ainda havia prédios na cidade de Lisboa exatamente iguais ao que tinham ficado a seguir ao terremoto. Portanto, este processo de reconstrução da cidade demorou imenso tempo. E a segunda coisa que me levou a pensar escrever o livro em 1758 foi outra questão que não tem a ver com o terremoto, mas que acaba por ser também uma espécie de um terremoto político, que foi a questão dos távoras, não é? Ou seja, em setembro de 1758 há um atentado ao rei, não é? O rei Dom José ia de carroça para casa à noite e há uns homens que dão uns tiros na carruagem e atingem o rei fica ferido e depois há um processo para perceber quem é que atentou contra a vida dele e descobre-se a conspiração que os távoras teriam tentado matar o rei por uma questão emocional, basicamente, como nós hoje chamamos, não é? O rei tinha um caso com uma marquesinha de Távora e o marido furioso e a família furiosa decidem se vingar e, portanto, oficialmente foi isto que aconteceu e eles foram todos condenados à morte. Acontece que a morte dos Távoras, já em janeiro de 1759, numa execução pública que tem lugar ali em Belém, é de uma violência absolutamente extraordinária. Eles são decapitados, partidos todos numas coisas daquelas das rodas da Inquisição, de quebrar, mortos, são 12 ali à frente de toda a gente.
diz-se que mais tarde os franceses se inspiraram naquilo para fazer a Revolução Francesa, portanto a guilhotina e o terror que tinham aprendido com o que o Marquês de Pombal fez aos Távoras. Portanto, este facto histórico, que se passa 3 anos depois do terremoto, mais a destruição da cidade, para mim, é aqui que eu tenho que passar a minha história. Portanto, o Santa Maria sai da prisão 3 anos depois do terremoto para procurar as tais raparigas que desapareceram 3 anos depois. Portanto, e depois, de repente, também há a questão dos Távoras. Também há pouco disseste que esta história tem algo de atualidade. Infelizmente, em muitos locais do mundo, as raparigas e as mulheres são normalmente quem sofre mais quando há guerras, quando há destruições, quando há terremotos. Porquê? Porque as cidades ficam completamente destruídas e desestruturadas e há muita criminalidade. Acresce que em 1755 nem sequer polícia existia, não é? Portanto, não havia polícia. A polícia só foi criada mais tarde. E, portanto, o que é que havia? Havia assim umas guardas reais que andavam a passear um bocadinho pela cidade, mas, de uma maneira geral, a cidade de Lisboa, à noite, naqueles anos depois do terremoto, era uma cidade perigosa. Era uma cidade onde havia muitos crimes, muitos roubos, muitos homicídios. E havia, de facto, mulheres que eram violações e eram desaparecimentos. E eu, ao fazer a minha pesquisa, percebi, pronto, isto realmente, há aqui uns desaparecimentos de umas mulheres e tal. Ninguém sabe, porque não há depois estes relatos, estas investigações não produziram em nada, portanto nós não sabemos o que aconteceu a essas mulheres, mas para mim foi o princípio, não é? Assim, então vamos lá imaginar o que é que pode ter acontecido. E de facto, como hoje ainda existe, há estas coisas destas redes, mais ou menos, que a gente vê, não é? Que ainda existem, redes de prostituição, redes de escravatura sexual, existem em muitos lugares do mundo. E, portanto, a história é uma espécie de uma rede, um grupo de pessoas que raptou 7 raparigas para depois as usar. E essa é a história das filhas do terremoto. Elas desaparecem, são raparigas aí entre os 15 e os 20 anos, normalmente raparigas pobres que vivem ou são escravas ou são criadas de alguém. Enfim, havia muito nessa época muitas escravas ainda e muitos criados, e viviam um bocado, pronto, à noite saíam, iam para as casas deles e atravessavam uma cidade perigosa, não é? Pronto, e começam a desaparecer umas raparigas. E é isso que leva o Marquês de Pombal a decidir: temos que investigar o que é que está a acontecer. E é assim que a história começa. Nós vemos aqui, lemos sempre muitas constituições históricas. O livro começa mesmo com essa parte de Santa Maria, e o livro começa assim: estar preso é sempre duro, mas ali ainda foi pior. Lembro-me dos caranguejos castanhos, de patas enormes, a subirem pelas paredes molhadas das masmorras da Torre de Belém. A água do rio, com evidente sabor a mar salgado, rodeava-me dentro da cela e, na maré alta, a sua altura chegava a quase 1 metro. Aquelas masmorras são das piores que conheci. Isto é também penso que é um elemento que a maior parte das pessoas não, ou que ainda não foi à Torre de Belém, até desconhece o efeito, para que ela também não foi criada para esse efeito, mas era aproveitada nesse efeito. Foi complicado fazer esta investigação, essa pesquisa, para encontrar pormenores que consigam prender a atenção do leitor e dar-lhe a conhecer novidades? É sempre um desafio. Nós, quando escrevemos sobre uma cidade, temos que perceber que muitas vezes as pessoas, a cabeça das pessoas no século XXI, em 2026, pensam a cidade de Lisboa que vêm à sua volta e que conhecem. Porém, a cidade em 1755 e 1758 não era exatamente igual à que nós temos, não é? Por exemplo, a Torre de Belém. A Torre de Belém era no meio do rio. Só se chegava lá de barco. Ou seja, o rio batia, as ondas do rio batiam no Palácio de Belém. Havia ali um cais. As ondas do rio às vezes chegavam a entrar nos Jerónimos, a maré, quando as marés maiores. Só depois, no século XIX, é que se fez uma coisa que é o aterro, e que se estendeu toda aquela parte que é hoje a Praça do Império, e depois onde passa o comboio, e depois onde é os padrões dos descobrimentos. Isto é tudo conquistado ao rio.
E é por isso que nós hoje podemos ir a pé até à Torre de Belém, mas antigamente nada disso existia e, portanto, a Torre de Belém era no meio do rio. E a Torre de Belém servia sobretudo para uma espécie de posto fronteiriço, onde todos os barcos que entravam em Lisboa tinham que parar para ser controlados pelas guardas alfandegárias e fazer, enfim, a declaração daquilo que traziam e saber se havia ou não epidemias a bordo, que era uma coisa que assustava as cidades, não é? Portanto, se houvesse alguém com um problema, com uma epidemia, ficava ali de quarentena na Torre de Belém, não entrava na cidade. Portanto, às vezes os barcos ficavam ali à porta da Torre de Belém, obrigados a parar, até que lhes dessem a ordem de poderem entrar para a cidade. E na Torre de Belém também havia, e ainda há, hoje se fomos lá visitar, há lá umas celas lá em baixo, e nessas celas o mar, de vez em quando sobe a maré, as celas ficavam com água dentro e aquilo era bastante difícil para os prisioneiros. E, portanto, embora historicamente não tenham estado lá muitas pessoas presas, porque normalmente eram situações que se resolviam em alguns dias, eu aqui ficciono um bocadinho, o meu Santa Maria esteve lá preso bastante tempo, né? Como se os tivessem esquecido dele. E pronto, e portanto a história começa com ele nas masmorras da Torre de Belém. E quem é que o vai visitar às masmorras da Torre de Belém? Um homem chamado Sebastião José de Carvalho e Melo. Sebastião José de Carvalho e Melo, nessa altura já era ministro do reino e mais tarde será conhecido como Marquês de Pombal. E porquê é que ele o vai visitar à cadeia? Foi ele que o mandou prender, só que agora precisa da ajuda deste personagem, do Santa Maria, porque ele sabe falar árabe, que é uma coisa que em Portugal havia poucas pessoas que soubessem falar árabe, e o Santa Maria, como já tinha trabalhado com os piratas muçulmanos e árabes na sua vida, sabia falar árabe. E porquê é que é preciso alguém que fale árabe? Porque a suspeita é que tenham sido os árabes a raptar as tais raparigas. Era óbvio que todos sabiam que os sultões árabes e que os reis da Arábia tinham haréns muito grandes de raparigas e, portanto, era relativamente possível que, aproveitando o facto de Lisboa estar um pandemónio e destruída, que os piratas árabes viessem cá buscar raparigas para depois as irem vender aos sultões no norte da África. Portanto, essa era a principal suspeita. Quem anda a raptar raparigas são os árabes. Pronto, e então eles precisam de alguém que fale árabe, que é para ver se conseguem perceber se isso é mesmo verdade e é mesmo assim. E de facto o Sebastião José vai lá à masmorra da Torre de Belém e diz-lhe: preciso da tua ajuda. Ele ao princípio não quer ajudar, porque então, meteste-me na prisão e agora vens-me dizer que precisas da minha ajuda, depois a seguir vais-me prender outra vez, provavelmente, né? Até que o Sebastião José, o Marquês de Pombal, acaba por lhe dizer: mas olha que uma das raparigas é a tua filha. E aí, obviamente, o Santa Maria diz: bom, isso muda tudo, portanto, então vamos aí sair da prisão e ir à procura da filha e de caminho tentar encontrar as outras todas. E a história é exatamente um pai à procura da sua filha, um pai a percorrer a Lisboa destruída, do pós-terremoto, a Lisboa, enfim, que tem bairros onde viviam os escravos, por exemplo, que é a Madragoa, que naquela altura se chamava Mucambo, tinha um nome. Os africanos davam ao bairro da Madragoa, onde era sobretudo antigos escravos e escravos que viviam ali, mas também outros locais de Lisboa que ele acaba por andar a visitar para ver se consegue perceber o que é que terá acontecido às tais raparigas, né? Os personagens nem sempre são boas pessoas, como esses árabes maus, né? Se fosse agora, se calhar já era mais difícil, tinhas de ter um bocadinho mais de cuidado a meter lá os árabes como maus, não é? Isto agora, politicamente correto, é uma coisa muito complicada. Mas, por exemplo, tu tens aqui o Marquês de Pombal, como acabaste de falar, também o Pina Manique, é nomeado nesta altura intendente. A figura do Marquês de Pombal tem tido várias percepções ao longo desde a morte dele. Portanto, há quem o considere uma pessoa importante, quem não gosta, ainda hoje há quem não gosta e quem detesta o Marquês de Pombal. Esta estátua que nós temos aqui é ao fim da avenida,
foi uma estátua que começou a ser construído o pedestal, a estátua depois não havia dinheiro, teve que haver uma subscrição pública, o Diário Notícias fez uma subscrição pública, toda a gente dava uns centavos, dava, não sei qual era a moeda da altura, dava dinheiro para se construir a estátua, porque não havia dinheiro para fazer aquela estátua. E como é que é desenhar este protagonista do Marquês de Pombal? Tu dás-lhe, é uma boa pessoa, é uma figura com capacidade de gestão, de Estado, ou é apenas um personagem que te interessava ter ali e não estás preocupado com a percepção que ele tem na altura e vai ter? Ele na altura era um terror, a questão dos Távoras, aquilo foi uma coisa pavorosa, não é? Acho que ninguém aqui em Portugal, e não só, não estava descansado quando estivesse ao pé dele, não é? Porque ele era capaz de tudo. Como é que se constrói um personagem como o Marquês de Pombal? Pois, é um desafio sempre, porque, primeiro que tudo, nós temos que perceber que a história se passa em 1758 e, portanto, ele ainda não fez a maior parte das coisas más e boas que irá fazer ao longo dos seus 20 e tal anos como Primeiro-Ministro de Portugal. E, portanto, temos que ter a noção de que isso, as ações deles estão a começar a ser importantes, e aí há que distinguir duas coisas. Uma é a brutalidade que ele tinha e que teve sempre a lidar com aquilo que ele considerava os inimigos do rei ou do reino. Brutalidade total. Quer dizer, esta questão dos Távoras é de uma violência. Há poucos episódios na história de Portugal tão violentos como a decisão de destruir uma família e destruir, dando com isso um exemplo à sociedade e a todas as outras famílias nobres portuguesas, a dizer: a partir de agora quem manda aqui sou eu, ninguém se meta contra mim porque senão acaba morto. Isto é de uma violência extraordinária e, portanto, aí eu acho que eu transmito isso nesta parte. Agora, também há muitas coisas que ele fez, nomeadamente como a reação ao terremoto, que são extremamente importantes e que foram decisões extremamente importantes para a cidade de Lisboa e para evitar que houvesse epidemias, cóleras, mortes, quer dizer, toda essa reação ao terremoto é extremamente bem organizada por ele e, portanto, enfim, com certeza ele tinha muitas capacidades de gestor e de administrador da coisa pública. Agora, de facto, era um homem extremamente violento e que não tinha, era implacável, quer dizer, aquilo era, não havia dúvidas sobre matar pessoas, não era uma coisa que para ele fosse um problema. Portanto, desse ponto de vista, é evidente que muitas das outras coisas que depois vai fazer são também muito polémicas, desde a expulsão dos jesuítas e da destruição de todas as escolas que os jesuítas tinham em Portugal, e que isso atrasou bastante Portugal também, mas depois cria imenso, reorganiza o comércio todo e as companhias internacionais de comércio e todo. Portanto, há muita coisa. Ele fez, de facto, ele teve como primeiro-ministro há 20 e tal anos e, portanto, ele fez muita coisa em Portugal, algumas bem feitas, outras, infelizmente, com a violência e a... Mas esse debate para mim não diz muito, porque eu estou a falar sobre um momento histórico de 1758, não vale a pena trazer para ali coisas que ainda não aconteceram, não é? E, portanto, eu apenas faço o relato da morte dos Távoras, porque de facto isso foi algo que se passou naquele momento e que mostra um bocado a violência e a capacidade que ele tinha para... A investigação do assunto e o julgamento é uma farsa, não é? Quer dizer, que está tudo decidido que é assim, que é são para matar aquelas 12 pessoas e não há contraditório. Portanto, aquilo é tudo um pouco fabricado e, desse ponto de vista, de facto, é de uma violência que não é habitual na história de Portugal. Portanto, ele é uma personagem muito complicada, não é? Nós, nos últimos 40, 50 anos, não temos tido assim grandes tragédias como o terremoto. Portanto, penso que muitas vezes
será difícil, não estou a falar de nós portugueses, será difícil nós termos uma ideia de como o que aconteceu, como é que eram as epidemias, tudo isso. Achas que depois desta experiência do Covid, agora nos últimos dias aquela fabricação jornalística a partir de um pequeno fenómeno do antavírus que correu o mundo inteiro e toda a gente acha que vai ser uma epidemia mundial, até o próprio ébola que voltou a reaparecer, já matou 130 pessoas. Achas que ficámos a perceber, poderemos fazer uma comparação e ficar a perceber o que é que foi aquela altura a nível de epidemia, de possibilidade de epidemia, ou as pessoas não conseguem regredir e fazer comparações com essas tragédias atuais e as antigas? Eu acho que é bastante difícil, porque as epidemias que nós tivemos, sobretudo o Covid, tiveram características, não é, de paralisação da vida tal como nós a conhecíamos, mas não de destruição física de tudo o que existe à nossa volta. E isso mostra, que apesar de tudo era um tipo de adversidade que tinha apenas um certo tipo de características. Sinceramente, eu acho que nenhuma sociedade está preparada para um terremoto como aquele que teve Lisboa, que é provavelmente um dos 2 maiores terremotos da história da humanidade. Quer dizer, em 1905 há um muito violento em São Francisco, e o terremoto português é provavelmente o segundo mais violento sempre da história da humanidade. E, embora nem sequer nessa altura nós medíssemos, porque as medições sísmicas ainda não existiam, mas de facto a violência e a destruição e os registros todos que existem. Eu há bocado estávamos a conversar sobre isso, mas nós estamos habituados a falar sobre o terremoto de Lisboa, mas não é apenas o terremoto de Lisboa, é o terremoto de toda a costa portuguesa, que foi toda afetada, do Algarve até Cádiz, em Espanha, e toda a costa de Marrocos. Portanto, houve dezenas e dezenas de pequenas aldeias em Marrocos que pura e simplesmente desapareceram. E, portanto, aquilo foi um terremoto com uma violência enorme. Eu acho que nenhuma cidade está preparada para isso. E ninguém sabe dizer ao certo se as nossas cidades hoje teriam capacidade de resistência, porque isso depende muito da violência do terremoto. Se tu tiveres um terremoto de grau 9, ninguém sabe o que é que vai acontecer a nenhuma cidade do mundo. Se tiveres um terremoto de grau 7, provavelmente a maior parte das cidades atuais, uma grande parte delas sobreviviam, embora também houvesse muita destruição. Agora, naquela altura, houve áreas da cidade que pura e simplesmente desapareceram, quer dizer, não resistiram. E depois, ainda por cima, não foi apenas o terremoto, não é? Nós estamos habituados ao terremoto, mas o terremoto às 9h30 da manhã, depois às 11h30 houve um maremoto que destruiu toda a zona do Terreiro do Paço e várias daquelas zonas, e depois, a seguir, ainda houve os incêndios, que foi uma coisa extremamente difícil para a cidade. E, portanto, esse grau de violência implica uma desestruturação total da vida. Os lisboetas não sabiam o que fazer nos dias seguintes, quer dizer, não sabiam, não havia casa, não havia comida, não havia sítio para dormir, quer dizer, ninguém sabia o que fazer. Portanto, aquilo foi quase um regresso ao princípio do mundo, não é? Tipo, o que é que a gente faz para sobreviver? Quer dizer, a preocupação era sobreviver. Portanto, é de uma violência muito rara e repara, depois não havia nada do que hoje há que nos ajuda nessas circunstâncias. Não havia proteção civil. Não havia bombeiros. Não havia... Portanto, os incêndios ficaram a arder. Lisboa ficou a arder durante uma semana inteira. Ninguém era capaz de apagar o fogo. Não havia quem. Não havia polícia. Não havia proteção civil. Não havia tropa. Quer dizer, o Marquês de Pombal, lá está, teve que mandar vir de Évora uma companhia, que eram os Dragões de Évora, que eram, sei lá, uns 500 soldados que vieram de Évora porque estavam estacionados lá, porque era lá que havia os problemas, porque nós tínhamos guerras com a Espanha constantemente, portanto a maior parte das guarnições do exército estavam nessa zona do Alentejo, porque era aí que havia batalhas às vezes. Tiveram que vir de Évora e só chegaram quase uma semana depois para tentar meter um bocadinho de ordem na cidade. Portanto, a cidade foi destruída, ponto final, e não havia nada que ninguém pudesse fazer. E depois a questão é, que é uma coisa que nós às vezes também não pensamos, é
E agora, é melhor as pessoas fugirem de uma cidade ou é melhor as pessoas ficarem na cidade? E se ficarem, comem o quê? Quer dizer, nós hoje ainda temos a noção de supermercados e pequenos mercados e mercearias, nada disso existia, não é? As pessoas compravam as coisas nos mercados de rua que existiam, não é? Uma ou duas vezes por semana e depois guardavam as coisas em casa. Agora, se a sua casa destruiu, onde é que está o sítio para comer no dia seguinte? Quer dizer, tem que haver uma tentativa de ajuda das populações, eles ajudam-se uns aos outros. Havia mulheres a fazerem sopa no meio da rua, né? E oferecerem às pessoas. Quer dizer, era assim que a cidade teve que reagir à adversidade, mas com imensa dificuldade. Pelo meio houve 2 ou 3 coisas boas que aconteceram à cidade de Lisboa. Uma, o aqueduto das Águas Livres, que tinha sido inaugurado uns anos antes, ficou de pé. E, portanto, a cidade continuou a ter água. O aqueduto levava a água para aí a 15 bicas que há espalhadas pela cidade de Lisboa. Nós hoje em dia já não as usamos muito, mas elas continuam a existir por aí. E era aí que as pessoas iam buscar a água, não é? Ou seja, iam com uns cântaros, não é? Então, depois traziam água para casa. Não havia água canalizada, não é? Dentro das casas. Como essas bicas continuaram a ter água, água pelo menos havia. E, portanto, isso é extremamente importante para que a população tenha conseguido beber e a partir daí pensar um bocadinho melhor. A segunda coisa muito importante que aconteceu foi a decisão de que os mortos tinham que ser enterrados o mais depressa possível, portanto em valas comuns e em tirar os corpos para o rio. Porquê? Isto é uma coisa que nos faz um bocado de impressão, como é evidente, mas primeiro, não havia cemitérios, tal como existem hoje, não é? Cemitérios grandes, onde os cemitérios que existiam eram pequenos cemitérios junto às igrejas que havia. Mas estavam lá 40 ou 50 pessoas. Não estava... Portanto, os mortos normalmente eram assim, enterrados longe, num sítio qualquer. Os pobres eram atirados para um sítio qualquer, uma vala. Portanto, para evitar lá está, evitar as epidemias que... Ao fim de 3 ou 4 dias, com os mortos todos espalhados pela cidade, eles começaram a terem pilhas. Então, Lisboa eram pilhas de cadáveres, né? E houve um dia, ao 5º dia, ao 6º, o Marquês de Pombal disse já em valas comuns ou então atirados para o rio, porque senão isto vai gerar aqui imensas doenças. Pronto, isso foi uma decisão, por mais que custou, e custou muito às famílias e às pessoas todas que estavam vivas, né? Que nem sequer puderam despedir-se dos mortos, aquilo foram... totalmente removidos em 2 ou 3 dias foi tudo removido, que era para não... E outra decisão importante, que parece um bocadinho paradoxal, mas à volta da cidade existiam as chamadas portas da cidade. Nós ainda hoje vemos as portas de Benfica, ou as portas... Pronto, isto era a maneira como a cidade... As pessoas entravam na cidade pelas portas, a porta de Sacavém, a porta não sei o quê... Os primeiros guardas a chegarem a Lisboa são colocados nestas portas não para que as pessoas não entrem, mas que as pessoas não saiam. Ou seja, o Marquês de Pombal não quer que a população se vá embora da cidade. Porque o grande medo era que se abandonarem a cidade nunca mais voltam. Portanto, a gente tem que os manter cá dentro. E, portanto, chegou a haver escaramuças complicadas nessas portas, porque havia muita gente que queria ir embora, queria-se ir embora, e eles disseram, não podem sair da cidade, têm que ficar. Portanto, isto é uma coisa que parece contraditória, mas que no longo prazo foi importante para que a cidade não ficasse completamente despovoada. Agora, ficando as pessoas todas vivas no território da cidade, há água, mas tem que haver comida também, e isso foi uma coisa que ele organizou bem, com a maior parte dos... comerciantes que vendiam comida e rapidamente organizaram de maneira a haver zonas específicas em Lisboa onde era vendida comida à população, inicialmente até quase dada, nem sequer era vendida, para que fosse possível que as pessoas não morressem à fome. Mas mesmo isto demorou algumas semanas a organizar, não? Portanto, as primeiras semanas foram caóticas e há registros de canibalismo em Lisboa, as pessoas a comerem os mortos, não é? Quer dizer, isso existiu muito, e eu, aliás, falo disso também no primeiro livro.
Portanto, eu acho que ninguém está preparado para uma coisa dessas. Mesmo nós, hoje, com todas essas coisas, os bombeiros, as proteções civis, as polícias, os hospitais, esperemos que os terremotos que um dia sacudam o nosso território não sejam suficientemente graves para pôr tudo isso em causa. Eu, agora só uma à parte, já depois farás a pergunta, mas eu aqui há 20 anos tive na altura trabalhava numa revista e fiz uma entrevista ao comandante do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Barcarena. O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Barcarena é aquele regimento que é chamado sempre que há um problema no estrangeiro. Ou seja, imagina que há um terremoto na Turquia, como houve aqui há uns anos. Quando tu tens que mandar ajuda internacional para lá, uma das coisas que os países que se disponibilizam a ajudar fazem é mandar bombeiros. E eu disse, está bem, mas porquê que é mais importante se calhar comida, não é? Porquê que os bombeiros não têm os bombeiros de lá? E ele respondeu assim: os bombeiros de lá têm família, mulher, filhos, portanto vão estar tão destroçados como qualquer outra pessoa que tenha sido destruída pelo terremoto. Portanto, é muito difícil tu convenceres as pessoas locais a trabalharem quando tens toda a tua vida destruturada e tu não sabes se os teus filhos estão vivos ou mortos. Portanto, os próprios bombeiros das cidades que são afetadas normalmente não conseguem reagir nos primeiros dias. Por isso é que vem gente de fora para ajudar. E ele diz, nós somos, em todos os países, há sempre uma companhia especializada que é chamada, bora, vamos para o Irão. Vão para o Irão e ficam lá um ano, se for preciso, a ajudar. Depois voltam, pronto, quando aquilo estiver mais calmo e não sei o quê. Ele disse-me, eles estiveram para aí 8 meses no Irão e depois estiveram uma vez na Turquia também, durante meses, porque há esse problema, ou seja, nós temos bombeiros, temos polícia, temos proteção civil também, mas se todas estas pessoas também têm famílias e se elas forem afetadas pelo terremoto, elas não vão conseguir funcionar bem nos primeiros tempos, né? Estão muito traumatizadas, estão muito com desgostos, estão às vezes até eles próprios morrem e têm problemas. Portanto, é muito difícil os sistemas de proteção funcionarem a um determinado nível de gravidade. Aliás, nós vimos isso agora, quando foram as tempestades, ali na região centro, nós estávamos aqui calmamente a ver a televisão e havia momentos em que nós ficámos horrorizados com o que estávamos a ver e o que é que estava a acontecer. Numa das descrições que mostram como é que ficou Lisboa, está aqui uma na página 273. Na sua carruagem, Bernardino levou-me à barraca real, no Alto da Ajuda, onde um rei temeroso havia mandado erguer aquela edificação inicialmente provisória e que aos poucos se tornara definitiva, pois Dom José, a rainha e as infantas recusavam-se a viver debaixo dos tetos de pedra, receosos de que estes lhes caíssem em cima das reais cabeças. Isto é o melhor retrato, porque aquela barraca real ficou, que era uma coisa gigantesca, ficou ali meses e meses e meses. Não é? Anos mesmo. O Dom José era um bocado medroso, né? E com o terremoto ficou em pânico. Né? A família real, no dia do terremoto, estava no Palácio de Belém, o palácio onde vive o nosso Presidente da República, onde os Presidentes da República estão, que já existia, e era lá que, por vezes, a família real estava, numa capela que existe lá, e estavam a ouvir a missa às 9h30 da manhã, quando foi o terremoto. Aliás, se nós hoje em dia formos visitar o Palácio de Belém, que pode-se fazer, aquela visita guiada que existe, podemos passar lá na capela e ainda há lá umas rachas que têm dessa época. Quer dizer, pelo menos é o que eles dizem, que são dessa época. Eu não tenho bem certeza que sejam ou não, mas é verdade, isto ainda é da época do terremoto e tal. Ora bem, o Dom José estava lá com a família, mas em Belém o terremoto não foi tão violento e, portanto, o Palácio de Belém, apesar de tudo, resistiu e não caiu nada, nem... Mas houve aquela agitação toda e, portanto, à medida que os dias iam passando, eles iam ouvindo cada vez coisas mais horríveis que se estavam a passar no resto da cidade.
E, portanto, o Dom José criou aquilo, não é? Era medroso e ficou ainda com mais medo. E as 4 raparigas, que eram as Marias, elas eram todas Maria qualquer coisa, Maria não sei o quê, e que a Dona Maria, que era a mais velha, que depois foi rainha a seguir, e mais 3 irmãs, também eram muito medrosas e não sei o quê. E não sei o quê e tal. E agora vamos voltar para o Paço. Onde é que era o Paço? O Paço era no Terreiro do Paço, por isso é que o Terreiro do Paço se chamava Terreiro do Paço. Tinha lá o Paço Real, que era um palácio grande que existia lá, onde, obviamente, a família real vivia. Esse palácio foi bastante atingido pelo terremoto e depois pelo maremoto e depois pelos incêndios. Portanto, esse palácio deixou de existir ao fim de uns dias, ao fim de 5 ou 6 dias, acabou, caiu, ruiu. E o Dom José, quando soube disto, nunca mais, tal. O Marquês de Pombal ainda lhe disse, mas temos que construir ali um paço novo, e ele nem pensar, nunca mais vou voltar lá para o meio da cidade, não quero mais voltar para o centro de Lisboa, eu já agora quero é viver numa construção que a gente faz. Então eles fizeram aquilo que se chamava a Real Barraca, que era uma espécie de tenda gigante, aquelas tendas de casamentos e não sei o que a gente vê hoje, né? Imagina uma coisa desse género, depois com madeiras e coisas de madeira. Pronto, e construiu ali, algures perto onde é hoje o Palácio da Ajuda, né? E era ali que ele vivia. Nunca mais voltou para o Terreiro do Paço, disse não tenho medo, tinha medo que o teto lhe caísse em cima e que houvesse mais terremotos, como houve. Aliás, nos anos seguintes houve vários terremotos não tão graves, mas houve vários. E, portanto, ele ficou a viver na Real Barraca durante 20 e tal anos. A Real Barraca, sendo de uma mistura de madeiras e aqueles materiais que as tendas eram, nunca caía, mas ardeu 3 vezes. Portanto, eles conseguiram sair tirar tudo a tempo, e lá tinham que reconstruir a Real Barraca, que tinha ardido uma parte. Portanto, durante os 20 e tal anos houve 3 incêndios que destruíram partes da Real Barraca. Mas ele, preferia aquilo do que estar a viver num palácio e, de facto, nunca mais dormiu uma noite da sua vida debaixo de Lisboa. O único sítio onde ele vivia, onde ele ficava em casas, era em Mafra. Em Mafra, no convento de Mafra, ele aí ficava, porque o convento não foi praticamente destruído pelo terremoto. Domingos, tu o que é que preferes? Escrever ficções, entre aspas, normais ou romances históricos, ficções históricas? O que é que te dá mais prazer escrever? Eu gosto muito de escrever romances históricos e acho também que o público que lê os meus livros também gosta mais dos romances históricos do que dos romances da atualidade. Eu já escrevi alguns romances da atualidade ao longo da vida, de vez em quando vou escrevendo assim um romance de atualidade, mas a sensação com que eu fico quando olho para trás, e já escrevi 18 livros, portanto, não só eu gosto mais de escrever os romances históricos, como gosto, acho que os leitores também gostam mais dos meus romances históricos do que dos romances de atualidade. Não sei bem explicar porquê, mas é um prazer que me dá muito grande ir mergulhar em certos momentos da história de Portugal e ir reinventar aquelas épocas. Eu gosto muito disso, é um trabalho que dá imenso gozo. E também acontece uma coisa, ou por outra, não acontece uma coisa que às vezes acontece nos romances da atualidade e que me assusta sempre um bocado. As histórias que eu vou contar são mesmo verdadeiras, não são invenções da minha cabeça. O primeiro livro que eu escrevi chama-se Amor à Primeira Vista, e era a história de uma apresentadora de televisão e de um jornalista, enfim, várias coisas que acontecem entre eles e na vida. Pronto, e a apresentadora de televisão chamava-se Raquel Barros, e eu inventei este personagem, nascida em Moçambique, depois os pais vieram na altura a seguir ao 25 de Abril para Portugal, pronto, e ela acabou apresentadora de televisão. E escrevi, publiquei o romance, foi aqui que eu conheci a Marta, não é? A primeira vez que fui à Editorial de Notícias, e falámos e tal, publicámos o romance correu muito bem. Pronto, e ao fim de 6 meses eu recebo um telefonema no jornal onde eu trabalhava. Olá, eu sou a Raquel.
E eu, tipo, o quê? Mas alguém ia fazer-me uma partida, né? Achei que eram os amigos. Acho que... Não, eu chamo-me Raquel, nasci em Moçambique e sou apresentadora de televisão. E tu ficas um bocado assustado, não é? Mas como é que isto é possível? Então eu inventei um personagem na minha cabeça e de repente há uma pessoa com uma vida igual à que eu inventei. Na verdade, não era exatamente assim, porque ela não era apresentadora, ela queria ser apresentadora de televisão. Mas a verdade é que se chamava Raquel e tinha nascido em Moçambique. E, portanto, isto chama-se o quê? Identificação dos leitores com as personagens. E eu acho que isto é um risco que existe muito nos romances da atualidade. Que é, nós escrevemos um romance, por mais inventivo que ele seja, há de haver alguém que teve uma vida parecida com aquela. Portanto, já me aconteceu também isso noutro livro, que era um casamento de sonho. Eu escrevi um livro que era uma espécie da história da minha geração. As pessoas da minha geração, os casamentos, depois as famílias que construíram, depois algumas divorciaram-se, os dramas, os problemas. E publiquei o livro e, passado uns tempos também, chega um amigo ao pé de mim e diz: não sei como é que tu fizeste isso. E eu, então, isto é a minha vida. E eu, Francisco, não é a tua vida, é a vida das pessoas. Não, isto o divórcio que tu estás aqui a falar é o meu. Eu, não é nada, Francisco. Não, é parecidíssimo. Parecido com o teu, com o meu e com imensos que passam por situações parecidas, não é? Mas a verdade não é. Nem sequer eram muito parecidas as personagens com ele. Mas a verdade é que eu percebi que as pessoas têm uns fenómenos de identificação. Isso assusta-me um bocado. E até te dizem: olha, a minha vida dava um romance, claro, não queres escrever? Pedem para escrever sobre a vida delas. Eu digo: calma, que depois as pessoas não gostam assim tanto, da maneira como são retratadas e não sei o quê. Bom, e portanto isto assusta-me um bocadinho, ou seja, que é a ideia de que os personagens de repente saem do livro para cima de mim e começam a complicar a minha vida, não é? E a pedir-me contas. E portanto eu prefiro os romances históricos, porque aí pelo menos... não, quer dizer, o Afonso Henriques não te vai falar, o Marquês de Pombal não te vai telefonar a dizer que estás a falar sobre mim. Não pode ser. Ou seja, nos romances históricos tu estás de facto um bocadinho mais resguardado enquanto autor, tens mais liberdade criativa, que também é outra coisa importante, que é podes inventar mais, porque pronto, a história permite-te isso, um certo distanciamento histórico dos assuntos permite-te isso. Mas eu acho que no limite é porque eu gosto mais. É porque eu gosto mais de escrever sobre a história de Portugal do que escrever sobre o presente. É uma preferência, não é? Como as pessoas dizem. E portanto eu gosto muito, sinto-me muito. Não quer dizer que eu... Às vezes as pessoas dizem-me: mas então porquê é que não escreves um livro sobre os descobrimentos? Que é uma coisa tão importante para Portugal. E eu disse: sim, mas é que a minha paixão histórica não funciona assim, não é? Eu gosto de certas épocas, não gosto de todas as épocas da história de Portugal. E por acaso dos descobrimentos não é uma área que me diga assim muito. Não, e portanto eu gosto da Segunda Guerra Mundial, gosto das invasões napoleónicas, gosto dos terremotos, gosto do Afonso Henriques. Pronto, e gosto ainda mais de uma ou duas épocas que se calhar um dia ainda hei de escrever. Mas não é tipo, olha, agora escreve sobre os descobrimentos, que eu aí não consigo, porque não acho tanta piada. Deixa-me fazer aqui uma pergunta que pode ser que eu não consigo, é uma curiosidade minha. Eu posso ter saltado alguma coisa do livro e não ter reparado, mas porque é que há um personagem a cores, a vermelho, e o resto é tudo a preto e branco? Isso acho que é para criar um jogo cromático na capa. É uma questão mais estética, gráfica, grafismo. Não perdi nada. Não há nenhuma personagem vermelha lá dentro, não é? Há sangue, há bastante sangue, mas, porque os távoras morrem e tudo isso, mas não tem nada a ver com isso. É uma questão estética que a editora resolveu inventar. A proposta gráfica veio essa e eu devo-te dizer que gostei muito logo à primeira, quando a vi, se acho ótimo. Exato. O Quando Lisboa Tremeu, não sei se alguém tem aí a capa, mas também tem um jogo entre cor de laranja, que era o fogo, não é? E portanto eu acho que foi um pouco ter alguma coerência com esta capa também, como se são os dois da mesma época. Portanto aqui era cor de laranja, aí virou vermelho. O Domingos está aqui a fugir uma questão importantíssima: qual é o próximo livro? A fugir.
Já andas por aí, por aí. Não é uma questão de fuga, é uma questão de... Eu ainda... O meu cérebro funciona um bocado assim. Eu ainda estou na fase de lançamento deste, né? Que na verdade foi posto à venda há um mês e pouco. E portanto ainda estou nesta fase de promover muito isto e pensar muito nisto. As redes sociais, as coisas que tem que se fazer, as feiras do livro. Portanto ainda estou na... Só quando eu chegar ao verão, que é normalmente quando eu, pronto, vou descansar um bocadinho e aí sim começo a pensar no próximo. Há muitas hipóteses, mas sinceramente ainda não comecei a pensar nelas, porque quero dedicar-me a este o mais possível e depois chegar às férias, então quando for para Vila Viçosa, estive agora há uns dias em Vila Viçosa no comboio literário. E eu digo que em Vila Viçosa, a minha mãe tem lá uma casa, eu de vez em quando vou para lá, passar umas semanas, não só para escrever, muitos dos meus livros foram escritos, uma parte foram escritos lá e terminados, mas também para ter ideias, não é? Porque venho para lá a passear e há de aparecer qualquer coisa. Mas sinceramente, neste momento não há nada ainda. E portanto, por mais que eu gostasse de levantar algum véu, não há véu para levantar ainda. Então, queremos agradecer ao Domingos esta Obrigado, conversa aqui. Obrigado pela vossa presença também. E vamos dar liberdade ao autor para ir para a avenida passear. Obrigado.